com muita satisfação que nós recebemos todos vocês nesse dia, nesse lindo dia, né, o último sábado do outono de 2023, quando nós, comemorando o Junho Púrpura, promovemos, então, o terceiro simpósio de apoio interdisciplinar aos transtornos e dificuldades de aprendizagem. Meu nome é Sueli Mara Soares Pinto, eu sou professora titular da USP, doutora em Ciências da Comunicação pela USP e diretora de mobilização, que é o cargo mais importante, diretora de mobilização de recursos da Associação Panapaná. Estou aqui na qualidade de membro da comissão organizadora do simpósio, que é promovido, então, pela ONG Panapaná já há 3 anos. Este ano, o simpósio explora o tema neurodiversidade e as diferentes formas de abordagens de aprendizagem e abordagens terapêuticas. Antes de darmos início às atividades acadêmicas, eu quero rapidamente só contar como é que será o nosso dia para que vocês tenham aí todas as informações necessárias. Bom, nós começamos agora, temos 2 mesas pela manhã, a de abertura, onde nós vamos ter aí algumas apresentações, né, explicando também mais com detalhes sobre o próprio simpósio, um relato de experiência, depois uma mesa neurodiversidade e aprendizagem. Ao meio-dia paramos para o almoço, voltamos às 1h30, com mais 2 mesas, uma neurodiversidade e transtorno do espectro do autismo, avaliação e terapia, e outra neurodiversidade na escola e inserção no mercado de trabalho. Às 4h15 começaremos, então, o nosso encerramento. Esse ano nós estamos somente fazendo o nosso seminário online, ele está sendo todo gravado e estará disponível para acesso em até 30 dias após o evento. Vocês todos podem entrar e sair quando necessário, sempre utilizando o mesmo link e a senha que foi enviada. Após o simpósio, os interessados poderão solicitar certificado de participação pelo e-mail ongpanapaná@gmail.com. Por favor, todas as perguntas, assim que a gente terminar, nós vamos encaminhar para os palestrantes. Vocês devem mandar para a gente pelo chat. Por favor, inclua seu nome, de onde estão falando, e também informe para quem que eu devo direcionar a pergunta. Não precisa aguardar o final da palestra, vocês podem ir mandando assim que necessário, sempre que for surgindo a dúvida, que a coordenadora, isso durante o dia todo, as coordenadoras de mesa irão passar aos palestrantes no momento oportuno. E também fiquem até o final. Ao final do evento, nós teremos um sorteio de 2 livros que foi doado por uma das nossas palestrantes. O livro se chama Como Viramos Estrelinhas, de autoria da Solange Aroeira, e ele trata sobre o tema da finitude. Então, vamos dar início aos debates, né, compondo a nossa primeira mesa de abertura, aonde nós teremos aí a participação da Tainá Soares Ferreira, da Silmara Rondon, e, a seguir, teremos o Jean Guilherme Anderson Cabral. Bom, eu vou começar pedindo a todos os membros da mesa que fiquem com seus microfones fechados durante a exposição do colega, por favor. Eu vou passar primeiro para Silmara Rondon Mello, é fonoaudióloga, mestre e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, professora do curso de graduação em fonoaudiologia da FMU e de especialização em motricidade orofacial da Faculdade Inspirar e fonoaudióloga. Ela também é coordenadora de um dos programas da ONG Panapaná e coordenadora deste evento, então ela vai estar falando com vocês. Bom dia, Silmara, muito obrigada pela participação e por todo o seu trabalho, e eu te passo a palavra, por favor. Bom dia, obrigada, Sueli. Obrigada, né? Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje, né? Que fazem parte do nosso evento, né? Algumas pessoas que já estão conosco desde o primeiro simpósio, na organização e também como participantes, e as pessoas que vão se agregando a cada ano, né? É uma satisfação poder estar na terceira edição
quando eu olho para trás, parece que foi muito rápido, né? E estamos felizes de poder continuar fazendo essa tradição, né, dentro do programa educacional da ONG, e de ter este simpósio. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Vamos fazer uma pequena retrospectiva para saber por que chegamos aqui hoje, né? Com os temas que vão ser abordados nesta edição. Então, na primeira edição, a gente queria fazer um evento, né? Primeiramente, a Tainá é minha amiga desde a faculdade, a gente se formou, né? Somos da mesma turma. Ela se formou um ano depois porque ela foi explorar outras coisas que ela sempre quis, então ela retardou um pouquinho para fazer seus intercâmbios, né? E aí, desde desse encontro nosso na faculdade, a gente gosta de inventar, né? E aí a gente gosta de procurar coisas novas, coisas que ninguém fez, descobrir coisas que ninguém sabe, né? Participar e tudo mais. E isso aí não morreu, né? Isso aí continuou. Quem conhece a Tainá, né, já sabe disso, por isso que ela criou, inclusive, além do seu negócio da Saúde Porã, criou a Associação Panapaná, né? Junto com a Fernanda e tudo mais. Então, aí, depois de um tempo, né, aí da formatura, ela me procurou para a gente pensar em fazer uma área educacional aqui na Associação Panapaná, pensando no extramuros, né? Além das atividades dentro da ONG, de poder levar isso, né? Os propósitos da ONG e contribuir com a sociedade, tanto com as famílias e as pessoas que são beneficiários assistidos da ONG, como também com outras pessoas, né? Com profissionais de saúde, com estudantes de saúde, da área de educação, né? Para que a gente pudesse, então, aumentar esse propósito da ONG também nesse sentido, né? De uma educação continuada e de trazer mais informações à comunidade em geral e não só para quem está participando efetivamente da ONG, né? Seja como profissional, como voluntário, como assistido ou familiar. Então, no primeiro ano, a gente pensou em fazer esse simpósio no mês de junho, em virtude do Junho Púrpura, né, que a Sueli falou um pouquinho, que foi uma criação da Sociedade Paulista de Pediatria, para comemorar e para falar mais a respeito das dificuldades e transtornos de aprendizagem, né? Então, a gente tem meses comemorativos para várias causas, e temos também para essa causa, que é nossa causa aqui na associação. Então, no primeiro ano, nosso simpósio foi no sentido de apresentar o tema, né? E nós tivemos a alegria de ter a professora doutora Renata de Francesco, da Faculdade de Medicina da USP, que foi uma idealizadora dessa campanha na Sociedade Paulista de Pediatria. Então, ela veio contar para nós como isso aconteceu. E nesse primeiro simpósio, nós quisemos apresentar mais sobre o tema, né? Então, que são dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem? Quais são? Que universo é esse, né? Como que a pessoa que tem dificuldades ou transtornos de aprendizagem se coloca nos diferentes ambientes? Então, na família, na escola, né, na sociedade. Também falamos bastante sobre alguns transtornos especificamente, então, com definição, com propostas de avaliação. Falamos um pouco sobre abordagens para estimulação de habilidades diferentes de quando a gente fala de aprendizagem, né? Então, isso envolve cognição, em que a gente tem memória, atenção, percepção, a parte da comunicação como um todo, né? Então, eu, a Tainá, nós somos fonoaudiólogas, né? Nós temos outros fonoaudiólogos na ONG, temos psicopedagogos, psicólogos. Então, um pouco desses diferentes universos nós fomos abordando para apresentar o tema e para fazer algumas abordagens de estimulação, né? Então, nós falamos muito sobre isso também, como dar ferramentas para famílias, para ajudar os seus filhos em casa, né? Dar ferramentas para os professores para identificar essas pessoas nas suas salas de aula e saberem como conduzir melhor esses casos, para quem encaminhar. Então, o simpósio veio nesse sentido e também, desde sempre, interdisciplinar, porque a gente sabe que quando falamos de distúrbios de aprendizagem, né, de dificuldades, nós precisamos de um time, né, para que possam, então, assistir e amparar e dar voz às pessoas que têm essas dificuldades. Então, esse foi o nosso primeiro simpósio, ele aconteceu dentro do contexto da pandemia de Covid-19, né? Então, a gente trouxe também isso, os desafios da nova sala de aula, dessa sala de aula online,
para as pessoas com dificuldades e transtornos de aprendizagem. E aí foi muito bom o evento, né? Nós tivemos um bom feedback dos participantes, dos próprios palestrantes, né? E nós decidimos, então, continuar. No ano passado, nós tivemos uma versão híbrida, então nós fizemos uma parceria com a Escola de Comunicação e Artes da USP e desenvolvemos, então, o simpósio lá. E isso foi muito emblemático para nós, porque nós fizemos um tema de direito à informação, né, direitos da pessoa com dificuldade ou transtornos de aprendizagem e acesso à informação, porque foi um outro tema que suscitou aí, né, a nossa mente, de acordo com as necessidades que são observadas no dia a dia da associação com os seus assistidos, com os seus profissionais e estagiários. Então nós entendemos que a gente precisava expandir esse tema, né? Então nós tivemos uma série de palestrantes de diversas áreas novamente, incluindo, né, um profissional de direito que veio falar para nós sobre leis, né, sobre quais são os direitos e quais são os desafios para o direito da pessoa com dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Tivemos novamente professores, psicopedagogos falando a respeito do tema, trazendo a sua experiência, né? Uma delas é a Solange, que está aqui conosco novamente hoje, né, para nos falar um pouco mais dentro do tema deste ano. E nós tivemos foi falado bastante sobre escola, né? Uma escola para a pessoa neurodivergente. E daí, como a gente começou com esse tema numa das palestras no ano passado, a gente decidiu, nessa terceira edição, tratar sobre neurodiversidade e, dentro do conceito de neurodiversidade, pensar nas pessoas neuroatípicas, né? E aí, então, tratar mais sobre isso aqui. Quais são formas de aprendizagem, né? O que são facilitadores ou complicadores dessa aprendizagem nessas pessoas que nós estamos falando aqui no nosso tema, e como que nós podemos trazer abordagens terapêuticas e pensar mais agora também, que vamos trabalhar no período da tarde lá na mesa 3, no esta infância, né? Porque a gente acaba muito falando nos transtornos de aprendizagem, a gente concentrou bastante ali, vamos pensar até 12 anos de idade, né? Ou até a gente teve uma palestra falando do contexto dessas pessoas na escola, já pensando no ensino médio, mas nesse ano a gente quer trazer também, além de resgatar, né, algumas coisas de avaliação, de tratamento, a gente quer trazer isso. Então, como que podemos preparar esses indivíduos melhor para os desafios da vida adulta, né? Então, para a profissionalização, para a inserção no mercado de trabalho, quais serão os desafios? Quais são as potencialidades? E como que a gente pode, o quanto antes possível, iniciar esse trabalho e não esperar chegar na hora de mandar os seus primeiros currículos, né? De começar a ingressar no mercado de trabalho e se deparar com uma série de dificuldades que talvez não tenham sido observadas ou até tratadas e conduzidas da melhor forma mais anteriormente, né? Então a gente sabe que estimulação e intervenção precoce, quando a gente já tem alguma dificuldade observada, instalada, são o desejável, né? A gente já tem mais do que muitos estudos nas diversas áreas mostrando isso, né? Quando eu tenho uma dificuldade de comunicação, quando eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, quanto mais cedo a gente tiver uma intervenção, ou até antes, né? Antes de começar uma dificuldade, a gente promover a estimulação, mais sucesso nós vamos ter, né? Então, hoje, nós vamos trabalhar bastante em cima disso também, com profissionais de diferentes áreas, vocês vão vendo aí, né? As mini biografias que vão sendo apresentadas a cada mesa, para que a gente possa entender mais desse tema e, mais do que isso, fazer a diferença, né, na sociedade com as pessoas que nós estamos lidando, desde nossa casa, com nossos filhos, até no trabalho, na ONG e na sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez por poder participar da comissão organizadora, mesmo com um pouquinho menos de intensidade dessa vez, porque eu tô com um bebezinho de 4 meses, né? Então, reduzi um pouquinho minha produtividade, mas consegui aí auxiliar em algumas coisas, e espero que todos possam aproveitar bastante essa edição, e continuamos à disposição aí ao longo do dia. Obrigada. Ah,
A gente fecha, fecha e abre o microfone, né? Silmara, obrigada. Eu só queria refazer aqui que quando eu disse que você era professora de especialização em motricidade orofacial da faculdade Inspirar e Fonoaudiólogo, né? É porque o Nossa, cérebro super. bloqueou, né, Sueli? Você não ia falar errado fonoaudiólogo, né? Então ficou Pois melhor é, assim. É que a empresa chama fonoaudiólogo, né? Ela acaba me perguntando se estava certo. e eu achei, falei, gente, foi erro de digitação aqui, não é possível. Mas achei ótimo, super legal né, o nome, gostei. Bom, muito obrigada. Eu aproveito, então, só para falar para todos que o acesso ao conteúdo, né, Silmara, das duas edições anteriores, o primeiro simpósio e o segundo, estão disponíveis através da plataforma Simpla, quem tiver interesse em acompanhar, né, desde o primeiro. E que, ó, nossa, mesmo com o nenenzinho pequeno, a Silmara foi maravilhosa, como sempre. Não sei como é que ela não trouxe até ele também para ajudar, É né? possível que ao longo do tempo ele apareça, tá bom? Ou que eu Exatamente, feche a câmera. isso aí. Bom, já começa, né, a entrar no mundo online, isso mesmo. Então, agora nós vamos passar para a Tainá, sou fonoaudióloga, Tainá Soares Ferreira, que é a cofundadora e atual presidente da Associação Tanapaná, que também é fonoaudióloga, terapeuta integrativa e empreendedora, e que vem encabeçando aí com muita garra, né, todos os desafios de manter a nossa ONG e principalmente também o nosso simpósio. Agradeço muito a Tainá pela toda a atividade e por participar sempre conosco. Bom dia, Tainá, e tenha a palavra, por favor. Já fechei. Bom dia a todos. Deixa eu só me colocar aqui para todo mundo me ver, perfeito. Bom, quero começar agradecendo de novo a presença de todos. Bem importante da gente estar aqui com esse grupo, né, tanto da organização, dos palestrantes, e principalmente também de quem está acompanhando, né? Sem todo esse grupo, nada disso faria sentido. Eu quero começar falando um pouco, né, de por que a gente existe. Então, o nosso grupo se juntou porque a gente acredita que a educação e o autoconhecimento são as maiores ferramentas de transformação já inventadas, né? Então, vocês conseguem imaginar quantas milhões de pessoas passam pela fase escolar sem realmente conseguirem um aproveitamento pleno ou pelo menos suficiente. A gente tem trazendo alguns números, cerca de 8 milhões de brasileiros têm dislexia, uma pessoa a cada 110 pode ter autismo, isso é um dado da OMS, mas usando esse número, a estimativa no Brasil é que a gente pode ter até 2 milhões de pessoas com autismo, mas tem um outro dado nos Estados Unidos que fala em uma criança com espectro, dentro do transtorno do espectro do autismo, a cada 36. Então, o número já seria bem maior. Aqui no Brasil, foi o censo de 2022 que incluiu a pergunta, né, relacionada ao autismo, então a gente só vai ter resultados sobre essa pergunta em 2025. Isso falando especificamente de autismo, né? Outros dados que a gente tem é de que 5 a 8% da população pode ter TDAH, de 15 a 20% das crianças no início da educação formal podem ter alguma dificuldade de aprendizagem, e isso pode chegar de 30% a 50% nos 6 primeiros anos. Isso pensando em patologias relacionadas às questões de aprendizagem, né? Mas a gente também tem as questões de alto índice de invasão escolar, as questões sociais, a questão da aprovação automática. Então, enfim, né, é um número muito grande de pessoas que podem aí estar se perdendo durante esse sistema de ensino formal. E então, é por isso e para mudar isso que a Associação Panapaná existe, né? Panapaná vem do tupi e significa conjunto de borboletas. Então, a gente tem realmente esse intuito de conseguir ajudar e facilitar alguns processos de transformação mesmo durante a caminhada aí das nossas crianças.
O grande objetivo, então, da nossa associação é promover a melhoria do desenvolvimento de crianças e adolescentes para uma maior inserção social e profissional. Então, dentro disso, a gente fala em favorecer o desenvolvimento de jovens escolares, facilitar o processo de alfabetização, intervir nas dificuldades de aprendizagem, pensando tanto em transtornos quanto dificuldades, que foi o tema que a gente teve lá no primeiro simpósio, favorecer o cuidado à saúde integral e inserir a prática de cidadania e também falar bastante sobre responsabilidade social e ambiental, né? Então, dentro da associação, a gente tem esse cuidado de olhar para a saúde integral. Então, as crianças são acompanhadas a longo prazo. A gente tem mania de falar criança, mas crianças e adolescentes, né? Então, as crianças e adolescentes a gente acompanha a longo prazo. E elas fazem as terapias de forma semanal. Então, elas passam toda semana com fono, com psicologia. Algumas crianças a gente está conseguindo oferecer também a psicopedagogia e algumas terapias integrativas. Nosso trabalho é todo focado com voluntários, né? Então, inclusive, falando da psicopedagogia, infelizmente, a gente ainda não conseguiu voluntário suficiente para atender todas as crianças. Então, acho que isso também é um desafio aí dentro da instituição, né? De como realmente fazer os voluntários se envolverem, né? Conseguir mais gente para ajudar de forma voluntária e também estar sempre estimulando e mantendo aí essas ações acontecendo a longo prazo, né? É diferente da gente fazer uma doação pontual, né? A gente realmente precisa dessa dedicação aí semanal. E aí também, aproveitando para falar de desafio, né? Então, a gente também tem um desafio bem grande de ajudar as crianças e as famílias a se envolverem mais nos seus processos terapêuticos, no seu desenvolvimento, no seu posicionamento social. Então, a gente não quer ter essa postura de a gente está ali oferecendo algo que a pessoa não precisa, a gente toma muito esse cuidado, né, de sempre ajudar com o que o outro precisa, com o que a gente pode, com o que o outro precisa, e de realmente estimular que as pessoas, né, que as famílias e que as crianças também se empoderem de todos esses processos, né? Então, é bem importante a gente falar sobre autoconhecimento, cidadania, responsabilidade social e ambiental e poder pessoal, até porque depois a gente vê na idade adulta, né, a gente tentando resgatar algumas questões ali da nossa infância e se fortalecer em questão de poder pessoal, de conseguir se posicionar perante a sociedade, né, de conseguir falar o que a gente precisa, o que a gente necessita em termos humanos mesmo, né, e pensando em todas as nossas saúdes. Então, na saúde física, na saúde emocional, na saúde mental, na saúde espiritual também, em todas elas. Tem algumas definições que eu gosto bastante, né, que a gente fala que diversidade é ter um lugar na mesa, inclusão é ter a oportunidade de falar e pertencimento é ser ouvido. Então eu acho que isso, mais do que querer trazer, né, para a realidade da associação, e inclusive vai ser super bacana da gente escutar o Jean também, contando um pouquinho de como tem sido a experiência de vida dele, é algo que em alguns momentos a gente vê um pouco como desafio mesmo, né, de como que a gente consegue realmente inserir essas famílias na gestão da ONG, na tomada de decisões, né? Então, é inclusive um desafio aí que a gente colocou agora para os próximos meses, para a gente conseguir realmente ter essa questão do pertencimento participando aqui semanalmente com a gente, né? Queria também contar para vocês que dentro da fonoaudiologia, os atendimentos públicos, né, do SUS, eles acabam visando mais a parte de linguagem oral e outras questões fonoaudiológicas, mas não, o fonoaudiólogo dentro do SUS não consegue atuar tanto na parte de leitura e escrita, né, na parte de aprendizagem. Então, a gente tem recebido várias crianças encaminhadas pelo SER, que é o Centro de Especialidade, né, em Reabilitação,
que consegue fazer a terapia da parte de linguagem oral, de fala, e quando chega nas questões de leitura e escrita, a fono não consegue mais dar seguimento. Então, aí também mais um ponto, né, de importância mesmo para essa associação e que a gente realmente consiga envolver cada vez mais gente para atender todas as nossas crianças e mais crianças e oferecendo sempre um atendimento de qualidade. Vou ler mais uma frase que fala que o voluntariado é o maior exercício de democracia. Você vota nas eleições uma vez por ano, mas quando você se voluntaria, você vota todos os dias no tipo de comunidade em que você quer viver. Então, aproveito para também fazer esse convite mesmo, né, de quem sentir, quem se conectar, para se envolver mesmo em projetos sociais, seja o nosso, seja outros, mas eu acho que isso é bem importante, porque também é uma área, né, das saúdes, então a saúde social, e eu realmente acredito que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue chegar muito mais longe. Então, se cada um puder doar um pouco do seu tempo, ou um pouco do seu investimento financeiro também, isso também faz muita diferença para as associações, né? Inclusive porque não é tudo que realmente a gente consegue manter com voluntário, né? A gente também precisa, às vezes, ter algumas pessoas contratadas, algumas ações aí. Então, também aproveito para fazer esse convite. E vou só colocar uma música para vocês. Acho que também vai ser bacana para a gente realmente todo mundo já chegar aqui e que vocês possam se conectar um pouquinho com a letra. Deixa eu só puxar aqui. Cadê? Opa, calma aí. Acabei entrando naquela propaganda, né? I'm very happy to be here. Como será que um dia... Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Que fui um dia hoje veio me visitar. Qual mentira por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te
ensino a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. De ser o que você quiser. Obrigada e bom dia a todos. Que lindo. Adorei, Tainá. É bom mesmo que a gente já dá uma respirada, né? E já chama as nossas crianças para participar do simpósio também. Muito obrigada, Tainá. Foi ótimo. Foi super... Eu acho que, né, a colocação foi boa, a gente ir percebendo o tanto que envolve, né, o trabalho do voluntariado e pensar que, na verdade, a nossa ONG não é só o atendimento, mas, como a Silmara falou, também é trabalhar com a comunidade e agora, com a Tainá fala que também é trabalhar políticas públicas, né? E a gente vê aí essa dificuldade toda com o SUS, etc. Então, alguém tem que estar reclamando e lutando, vamos falar uma palavra mais positiva do que reclamar, lutar, né, promover essa inserção, esse direito das pessoas a todas as suas necessidades e demandas. Então, eu agradeço a Tainá, vamos lembrando aí das pessoas que quiserem fazer perguntas às meninas, que possam, por favor, passar por chat, e agora nós vamos passar para a palavra para o Jean Guilherme Anderson Cabral, estudante e ex-assistido da Panataná, que é um orgulho para a gente. Maravilhoso estar aqui com você, Jean. Muito obrigado pela sua participação. E o microfone é seu. Olá, bom dia a todos. Está frio hoje, né, pessoal? Uhum. Eu sou o Jean Guilherme Anderson Cabral, tenho 19 anos agora. Eu conheci a ONG lá pelos meados de 2018 e fiquei sendo atendido até 2021. Quando eu era pequeno, eu sempre sentia muita dificuldade de aprender. Lá pelos meus 10 anos, aí eu entendi que eu tinha um problema. Eu não conseguia entender as palavras, também não conseguia escrevê-las. Daí eu sempre ficava participando de várias ONGs, de fonoaudiólogos diferentes. Em 2018 eu conheci a ONG Panampanã. Quando eu me matriculei nela, eu tentei e comecei a aprender um pouquinho. Aprendi. Na época eu me sentia muito triste comigo mesmo por não conseguir aprender. Mas eu nunca desisti. Sempre tentei. E os anos iam passando e eu sempre pensava, eu vou conseguir um dia, eu vou conseguir. Foi uma experiência muito doida, a tentar aprender uma coisa que normalmente eu não aprendi, que normalmente eu aprendo pequeno. Mas é a minha dificuldade. Eu fui e comecei a aprender. A ONG me ajudou, me ensinou o que eu gostava de fazer e me ensinou que eu podia aprender com isso. Na minha chegada à ONG, eu não sabia ler nem escrever, nem um pouco. E comecei. Quando eu saí dela, eu já sabia ler e escrever.
consideravelmente bem. Hoje ainda tenho mais dificuldade na parte da escrita, mas isso daí é uma preguiça às vezes. Um dos momentos mais difíceis que eu tive na ONG foi por quando eu não sabia mais se eu queria fazer ela ou não. Eu não sabia mais se ela estava me ajudando ou não. Porque chega um momento que você não sabe se você está se esforçando de verdade ou você não está mais se esforçando. Quando isso chegou, eu fiquei pensando e decidi continuar. Porque eu percebi que eu ainda tinha coisa a aprender. 2021, quando eu saí da ONG, eu já estava preparado, já estava confiante comigo mesmo, que eu ia conseguir superar meus problemas, que a ONG me ajudou a começar a superar. Hoje em dia, eu me saio muito bem no dia a dia, consigo ler, escrever, consigo dialogar corretamente, consigo curtir as coisas que gosto, consigo ler livros todos os dias, ler um livro. E eu também estou cursando Direito agora, para começar a entrar nesse ramo de advocacia. Meu primeiro semestre esse ano, tô quase acabando agora, primeiro semestre. É difícil ter uma dificuldade na escrita e estudar Direito. É meio irônico, né? Mas eu vou indo. Eu vou me esforçando, eu tenho minha família para me ajudar, eu tenho meus amigos que me ajudam. Só nunca desistir que você sempre consegue o que você quer. É isso. Obrigado por me convidarem para hoje. Estou muito feliz por poder falar, para poder ajudar as pessoas que estão em dificuldades que nem eu estava. E bom dia a todos. Olha, Jean, a gente fica, eu acho que todas nós ficamos até emocionada, porque você, né, você deu um testemunho tão maravilhoso. Muito obrigada. E sabe, e eu quero te falar que você vai muito além, né, do que a gente mesmo imagina. São muito poucas as pessoas que conseguem chegar, por exemplo, assim, né, nesse lugar, pegar um microfone e falar para um monte de gente, inclusive pessoas que a gente nem conhece, nem sabe onde estão, etc. Então, veja que você foi muito, muito à frente, muito além, né, do só o aprender a falar, a escrever, que você falou, né? A ler e a escrever. Você aprendeu essa autoconfiança, você está passando até hoje e assumindo outros desafios. Achei maravilhoso saber que você está na faculdade de Direito, cursando Direito, muito bom. Isso a gente precisa, como a Tainá comentou antes, e eu comentei também, né, das políticas públicas, é isso aí, a gente precisa ter muita gente, né, também estudando todas as áreas para entender e trazer as demandas e as nossas necessidades até para o poder público. E você, como advogado, vai ajudar muito, inclusive a ONG, né? Com certeza a gente vai precisar muito de você e foi muito lindo. Parabéns. Já tem aí, deixa eu ver se eu vejo aqui, várias pessoas colocando, parabéns, Jean, foi muito lindo, etc. Eu quero ver se a gente tem perguntas ou comentários. Eu vi que a Silmara também te mandou. Estou vendo que a sua mãe está aí do lado. Isso é muito lindo. Se você quiser falar alguma coisa também, já temos uma pergunta, eu vou passar já, mas se sua mãe quiser comentar algo. Bom dia a todos. Então, Isabela tem uma pergunta. eu quero muito agradecer a Fernanda e a Tainá, né, que quando o Jean foi para o Dom Bosco, né, indicado pelo primo dele, o Rodrigo, e aí as professoras lá do Dom Bosco, a Patrícia, né, ela falou que, né, o Jean tinha muita dificuldade em escrever e ler, e isso acabava prejudicando um pouquinho o relacionamento dele também com as crianças, os adolescentes, né?
E aí foi quando a Fernanda apareceu na nossa vida, e aí ela levou o Jean, né, para a ONG, e ele começou a ir toda semana, fazer o acompanhamento com ela, né, na parte psicológica, e aí também depois a Tainá também abraçou ele, e aí elas conseguiram fazer um serviço maravilhoso, né? Assim, como o Jean falou, ele ainda tem uma certa dificuldade na escrita, né? Mas agora ele já consegue ler, né? Ele lê os gibis que ele gosta, ele gosta muito de ler aqueles mangás lá, e agora fazendo a faculdade de Direito, né? É claro que ele tem uma certa dificuldade, mas aí a gente vai falando para ele, porque o Jean, ele tem uma audição muito boa, ele tem uma memória auditiva muito boa, e assim, o que fala para o Jean, ele não esquece. Coisas que uma das tias dele ensinou ele uma vez, que a gente preocupado por ele não... Preocupado por ele não conseguir acompanhar as crianças da escola, a tia dele, a Mari, começou a ensinar ele. Então, tem coisas que quando ela explicava para ele, né? Cachorro, né? Se escreve com o CH. E aí, assim, essas coisas ele colocava na cabeça e ele não esquece mais, porque ele tem uma memória auditiva muito boa, né? A escrita ainda... A gente está trabalhando ainda nisso, mas a memória dele e a leitura realmente melhorou bastante. E, assim, quando ele decidiu fazer a faculdade de Direito, eu não influenciei nada, né? Porque eu sou, né? Eu fiz a faculdade de Direito, eu sou... E assim, quando ele falou para mim, eu até fiquei meio assim, falei, filho, veja bem, é uma área que você vai precisar ler muito, né? Escrever. E ele falou, não, é o que eu quero fazer, né? Porque eu sempre falava para ele, eu sempre deixei ao tempo dele, porque eu sabia das limitações dele. Então, eu falava para ele, é no seu tempo. Ele terminou o ensino médio, ele falou, eu não quero fazer faculdade esse ano, né? Eu falei, ok, só que uma hora você vai ter que decidir o que você vai querer fazer da sua vida. E aí, depois de um ano, no seguinte, ele já falou, eu quero fazer Direito, e eu falei, ok, né, vamos fazer, então. E aí ele conseguiu, né, fazer, já está terminando agora o primeiro semestre, é a última prova dele, se Deus quiser vai dar tudo certo, e eu e o Jean, a gente só tem a agradecer mesmo a ONG Panapanã, a Fernanda, a Tainá e o pessoal todo aí que participa desses simpósios aí, que ajudou o Jean mesmo, assim, sempre, né? E o Jean, assim, mesmo, às vezes ele ficava meio assim, não quero mais ir, porque eu não sei. E aí a gente conversava, falava, Jean, vai com calma, vai nesse tempo, tudo vai dar certo. E graças a Deus deu realmente, e agora a gente está cuidando aí da escrita dele para ver se ele dá uma melhorada aí, né? Eu também não tenho a letra muito bonita, mas falei para ele, se chegar na minha já tá bom, né? Mas já tá bom já, tá? Então, muito obrigada a todos, né? Foi muito bacana, tá? Obrigada. Que bom, nós tivemos aqui, muito obrigada ao seu depoimento, também foi lindo. Nós tivemos aqui alguns comentários e uma pergunta, né? Várias pessoas falando, parabéns, Jean, você é lindo, parabéns, Inês Amadio, parabéns, meu sobrinho amado, orgulho de você. A Karina, parabéns por compartilhar conosco, Jean, obrigado por compartilhar conosco sua trajetória. E a Rúbia disse assim, Jean, você é muito corajoso, eu não teria coragem de fazer Direito, não. É muita coisa para ler. Veja que você desafiou mesmo. E tem uma pergunta da Rúbia Jordão, que eu gostaria de passar para você e para sua mãe. Ela pergunta qual é o diagnóstico do Jean, se você está dentro do espectro do TEA, né? Transtorno do espectro TEA, transtorno do espectro autista. Eu nunca fiz nenhum teste para saber em qual aspecto eu estou. Uhum. Já fui no médico e ele falou que eu não tenho nada, mas isso aí foi antigamente, quando não existia essa coisa de TDAH e tudo mais. Então, eu não sei se ele me diagnosticou incorretamente por não saber que isso existia, ou não tenho mesmo, não sei agora. Tem que fazer... Tá. Eu sei que nós temos aí a Fernanda, que está conosco assistindo. Se ela quiser comentar, Fernanda, alguma coisa sobre como é que a gente trabalha o lance do diagnóstico na associação, eu acho que seria legal, né?
o que a gente não trabalha, quer dizer, não é uma preocupação. Ah, a sua mãe quer comentar, vamos lá. Então, é um ponto importante. Ele falou realmente que a gente a gente nunca conseguiu fechar o diagnóstico dele. Eu acho que a Fernanda tem alguma coisa, se eu não estou enganada. Mas a médica que a gente passava, porque assim, no começo a gente passava com psicólogo particular, fonoaudiólogo particular, tudo particular. E aí a gente realmente a gente não entendia por que ele não conseguia aprender a ler e escrever, né? E aí, assim, elas falavam assim, a gente estamos verificando. Aí eu comecei a passar ele pelo SUS, né, pelo posto da onde a gente mora. E a médica, né, que consultava ele, uma vez a escola, quando ele estava mais ou menos, acho que na quinta ou sexta série, né, do ensino fundamental, a escola pediu um laudo médico. E foi aí que eu fui até a médica e falei para ela, né, doutora, eu queria um laudo, né, sobre o que o Jean tem, qual é a dificuldade dele, o que isso vai afetar a vida dele, porque a escola está pedindo, porque com esse laudo ele vai ter um acompanhamento melhor na escola, com até mesmo uma professora, uma pedagoga, que fica na sala de aula que vai poder dar uma atenção maior para ele. Foi logo no comecinho dessa história de ter 2, 3 professoras na sala de aula, as crianças terem um certo acompanhamento melhor. E aí eu fiquei assim, até meio assim, depois eu até fiquei um pouquinho meio revoltada. Que a palavra dela foi bem essa. Mãe, eu não vou te dar um laudo do seu filho, se ele tem ou não tem TDAH, se ele tem algum grau de autismo, ou se ele tem qualquer outro diagnóstico. Aí eu perguntei para ela, mas por quê? Aí ela me deu a seguinte resposta, porque se eu te der um laudo desse, o seu filho vai ficar marcado pro resto da vida dele. Aonde ele chegar, a pessoa vai falar assim, lá vem o Jean, mas ele, olha, ele tem um grau de autismo, mas ele tem TDAH, mas ele tem não sei o que, ele tem não sei o que. Então, ela nunca me deu esse laudo, entendeu? Então, assim, eu realmente, um laudo clínico do Jean, eu não tenho. Isso me deixou muito, assim, frustrada mesmo, porque realmente, se perguntar para a gente não sabe, entendeu? Eu não sei se a Fernanda vai poder dizer alguma coisa, ou a Tainá, se elas têm alguma, de quando o Jean passou esses anos na ONG, se ela chegou a fechar, né? Mas, realmente, a médica não deu nenhum laudo para ele, porque assim, ele tinha muita facilidade em entender o que falava, em compreender, mas ele não tinha, ele tinha dificuldade em passar isso para a escrita e ler isso, a falta de compreensão, entendeu? Então, realmente, isso ficou bem a desejar. E aí, a gente, como todo brasileiro, vai deixando, né? E, graças a Deus, a ONG Panapanã entrou na vida da gente, e aí as coisas foram mudando, e aí eu também passei a nem mais me preocupar, ele é ou não é, entendeu? Né? Essas coisas. Tem uma pergunta aqui. Vou responder a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta. Eu acho que a Fernanda está com o microfone aberto. Fernanda, você gostaria de comentar? Ela informou aqui no nosso grupo de organização que ela está com problema, ela não está conseguindo retomar aí para ela conseguir falar. Eu até escrevi para ela, se ela conseguir nos retornar, depois ou eu comento rapidinho ou eu coloco no chat, tá bom? Se ela trouxer alguma outra informação, tá? Deixa eu só complementar uma coisa, né? Na ONG a gente tem 2 pontos para olhar, né, sobre a questão de diagnóstico. O primeiro sim, é importante ter um diagnóstico, porque com o diagnóstico as crianças conseguem alguns direitos a mais, digamos, né? Que, por exemplo, a pergunta de você está fazendo prova adaptada, durante a escola você teve um professor que te acompanhou, né, a mais. Então, para conseguir algumas coisas assim na escola, o diagnóstico é super importante. Aí já estou vendo que o Jean está fazendo não com a cabeça, né? Não tem. E aí o grande ponto né, ter uma dificuldade de aprendizagem é uma condição que o diferencia em algumas características em relação às outras crianças. Então, não significa que dentro de um contexto de prova, por exemplo, ele precise realmente fazer igual todas as outras crianças da sala, né?
se ele se comunica melhor na parte oral, se ele tem uma compreensão oral melhor do que a compreensão escrita, por exemplo, ele poderia sim fazer uma prova adaptada pela oralidade e não pela escrita, né? Ou pelo menos alguém lendo ali o título da prova com ele. E para isso, o diagnóstico é importante para você realmente conseguir ter essa conversa dentro da escola, né? Dentro da faculdade, onde quer que esteja. Então, isso é um ponto importante. O outro ponto é, a gente também tem esse cuidado em relação a rotular, não é porque ele recebe um diagnóstico que ele vai ficar dentro de uma caixinha e a gente vai falar, então, é até aqui que você vai conseguir chegar ou não. Enfim, o diagnóstico pode dar algum mapa, assim, né, das possibilidades, mas não no sentido de limitar, mas no sentido, inclusive, de ampliar, porque se a gente sabe que tem uma dificuldade em uma questão, a gente pode explorar outras, né? Então, esse olhar é super importante, da gente entender o diagnóstico como uma abertura de novos caminhos, de novas possibilidades, né? Mas é claro que para chegar no nome, no diagnóstico mesmo, isso exige uma equipe multidisciplinar, né? E por enquanto a gente ainda não tem todo mundo junto aqui para conseguir fazer esses encaminhamentos, né? Essas discussões e tudo mais. Tá, bom. Isso. Estou aberta agora. Tá. Então, eram essas as perguntas, né, que tinham aqui. A gente tem até mais um comentário que eu vou ler, porque a gente já está, infelizmente, passando aí para a segunda mesa, mas é também da Rubião, que ela está dizendo, a Rúbia Jordão, não é Rubião, já juntei seu nome, Rúbia Jordão é a pressa. Ela diz que também ouviu a mesma coisa, provavelmente do ponto de vista do diagnóstico. Demorei alguns anos para ter o diagnóstico de TEA para minha filha. Pediatras, psicólogos, neurologistas falavam que era ansiedade, até que finalmente a última psicóloga dela me orientou a procurar um neuropsicólogo e fizemos uma avaliação neuropsicológica. O fechamento do diagnóstico foi libertador. Ela teve o diagnóstico com 12 anos e começou a fazer a terapia ABA e treinos cognitivos, fomos até hoje. É isso, né? Então, essa coisa, o foco, né? O tema do diagnóstico não é algo simples, mas foi muito bom que tenha surgido essas questões, até para vocês perceberem como é que também a gente encaminha e como é que a gente encara, né, essa questão na ONG, independente de ter o diagnóstico ou não, nós estamos sempre trabalhando e atendendo as crianças da melhor maneira possível, porque não é o rótulo que vai definir alguma coisa, embora a gente tenha entendido, e obviamente a importância do diagnóstico, até para o alívio aí, como a Rúbia comentou. Bem, nós vamos ter que terminar a nossa mesa, porque já estamos avançando um pouquinho na próxima. Eu queria agradecer novamente muito ao Jean, a mãe do Jean, que também foi ótima aí na apresentação, a Fernanda, que não pôde participar, mas obrigada de ter mandado aí, né? Ela está com dificuldades lá, mas mandou pelo WhatsApp algumas coisas. E até, Sueli, só desculpa interromper, mas ela falou que a Tainá fez a fala dela, né? Que elas têm a mesma linha de pensamento, é a fala de como a ONG trata, né? Essa questão do diagnóstico. Então, ela falou que o que ela falaria, a Tainá já respondeu, tá bom? Que bom. E só para vocês saberem, a Tainá e a Fernanda, que são as duas criadoras da ONG, né? Então, vocês veem que a conjunção de ideias aí é importante entre elas. E foi muito bom, muito obrigada a Tainá também por estar respondendo isso. Então, eu agradeço muito, vou desfazer, então, a nossa mesa e vou passar para a coordenadora da mesa seguinte. Sim, o Jean quer comentar alguma coisa? Sim, quero responder uma pergunta que eu vi aí, que não deu muito tempo, mas eu vou responder rapidinho aqui. Se eu tenho prova adaptável, eu não tenho uma dificuldade para precisar de prova adaptável. Eu tenho dificuldade com a prova que eles passam, mas eu não tenho a dificuldade suficiente para pedir uma prova, para precisar de uma prova adaptável.
Perfeito. Rapidinho. Ótimo, muito bom. Obrigada, Jean. Um abraço para você. Foi maravilhoso tê-lo conosco. Amém. Até mais e passo a palavra para a coordenadora da próxima mesa, que é a Tainá.